E aí, galerinha, beleza com vocês? Bom, professor Wesley aqui de novo. Vamos para mais uma aula da série de Eletroquímica. Se vocês não sabem a série que eu tô falando, vocês estão marcando bobeira de verdade. Vou deixar aqui nos cards. E o tema de hoje é eletrólise. Bom, um resuminho, né? O que é eletrólise? Bom, a gente já viu o NOx, que é a nossa ferramenta, certo? O NOx é o que move a eletroquímica, vai ser o nosso NOx. E a gente viu pilhas. O que são pilhas? São reações espontâneas de oxirredução. Ou seja, acontece a reação de alguém oxidar e alguém reduzir de forma espontânea. E a eletrólise vai ser o mesmo processo de oxirredução, só que de forma não espontânea, induzida. E onde que a gente usa isso? A gente faz numa cuba eletrolítica. Eu já vou explicar como ela funciona. E a pilha recarregável da marca Paga Nós, porque eu não sou besta de fazer propaganda à toa. Se essa marca quiser patrocinar a gente, aí beleza, aí eu tiro o Paga Nós. Mas isso acontece muito numa reação de pilha recarregável, acontece a eletrólise. Por quê? Porque a pilha vai perder bateria, né? O nosso polo negativo vai oxidar e a pilha vai acabar a bateria. O que a eletrólise vai fazer? A gente vai jogar energia nessa pilha para o quê? Para o polo positivo começar a oxidar. Ah, se o polo positivo oxida, então o nosso polo negativo reduz, ou seja, a bateria volta a ter energia, volta a ter elétrons no polo positivo. E lembrem, a energia flui do polo negativo para o positivo, ou seja, se o polo positivo voltou a ter energia, então a nossa pilha está funcionando de novo, beleza? A eletrólise é isso, ela é o processo inverso da pilha. Se você não sabe o que é pilha, tá aqui nos cards. Então vamos lá, o que é eletrólise, já falei, né? Sou ansioso, afobado. A eletrólise vai ser o processo não espontâneo de uma reação redox. Ela é forçada por corrente elétrica e corrente elétrica, elétrons, amperes, forçada por corrente elétrica. Por isso que a pilha recarregável a gente põe na tomada, porque a gente está forçando uma eletrólise, a gente está dando corrente elétrica. Ou seja, a pilha é uma reação espontânea que produz corrente elétrica, e a eletrólise é uma reação não espontânea que consome corrente elétrica. Pilha produz corrente elétrica, eletrólise consome corrente elétrica, certo? Aquele print maroto. Quem pode sofrer eletrólise? Bom, compostos iônicos fundidos. Ah, Wesley, me dá um exemplo de composto iônico. NaCl. Se vocês não sabem o que é composto iônico, deixa aqui nos comentários que eu me disponibilizo a fazer uma aula para vocês. Isso envolve ligações e tudo mais. E soluções aquosas de ácidos, bases ou sais. Quando eu tiver uma eletrólise que não tem água, não tem presença de água, vai ser uma eletrólise ígnea ou a seco. Ah, Wesley, mas o composto iônico fundido está no estado líquido tem água. Não, para de fazer bobeira, galera. Estado líquido não significa que tem água, simplesmente significa que ele está fundido, ou seja, ele está no estado líquido. Em vez do metal estar no estado sólido, ele está no estado líquido, beleza? Soluções aquosas são soluções, obviamente, né, estão no estado líquido, porém com a presença de água. Então, se a gente pegar um ácido, por exemplo, o ácido sulfúrico, e diluir em água, isso vai ser uma solução aquosa. Se a gente pegar uma base, por exemplo, o hidróxido de sódio, a soda cáustica, e diluir em água, isso vai ser uma eletrólise aquosa. Se a gente pegar um sal, por exemplo, o sulfato de sódio, que é o sal proveniente da neutralização do ácido sulfúrico com o hidróxido de sódio, e diluir em água, a gente também vai ter uma solução aquosa, uma eletrólise aquosa. Beleza? Então, ígnea ou a seco é a eletrólise de um composto iônico. Resumidamente, o que é um composto iônico? É aquele composto que é formado por ligações iônicas. Por exemplo, o NaCl, ele é formado por uma ligação iônica. O Na perde um elétron, o Cl ganha um elétron, então a gente tem uma ligação iônica. Por quê? Porque ela forma íons, tá vendo? Ó? Na+ é um íon, Cl- é outro íon. Isso é uma ligação, é uma eletrólise ígnea, porque é feito por compostos iônicos fundidos. E o outro caso, uma eletrólise aquosa. Por quê? Porque a gente vai ter um meio aquoso, um ácido dissolvido em água, uma base dissolvida em água, um sal dissolvido em água. Beleza? Mas onde essas reações acontecem? Elas acontecem aqui, ó, na cuba eletrolítica. Bolsonaro não gosta, mas acontece na cuba. A cuba é boa com química, a cuba é boa com reações, com educação, ela é
pô, esse cara é bom. Então acontece aqui, na cuba eletrolítica. Vou falar para vocês passo a passo que funciona em cada uma. Bom, a gente vai ter eletrodos inertes. Eles não reagem, apenas deixa algo reagir neles. Então, por exemplo, eletrodo, todo mundo lembra que é eletrodo na pilhas, são as barras de zinco, barra de cobre, tudo bem? Mas aqui, na eletrólise, essas barras vão ter que ser boas condutoras de eletricidade. Então, normalmente vai ser a platina e a grafita. O que é grafita? É o carbono. Ah, Wesley, mas carbono não é um metal, ele não conduz corrente elétrica tão bem. Então, ele é uma exceção. A grafita conduz corrente elétrica. Tanto que se vocês quiserem fazer uma experiência em casa, fazer como se fosse um fio de grafite, desenhar uma linha de grafite e colocar um multímetro, sabe? Aquele negócio que mede a corrente elétrica, vocês vão ver que passa eletricidade pelo grafite, o próprio grafite do seu lápis. E a platina é um metal, conduz muita eletricidade. E aí é o problema. Aí é o problema da nossa eletrólise. A indústria usa a eletrólise para fazer diversas coisas. Uma delas é o alumínio. Porém, é muito caro gastar platina. Já pensou gastar milhões em platina? Então não, a gente usa carbono, que é um metal barato, é um ametal barato, encontra fácil. E qual que é o problema de usar o carbono? Ele reage com o oxigênio, galera, e forma o CO2, efeito estufa, monóxido de carbono, que é o CO. Então esse é o problema da eletrólise. Por isso que é tão importante a reciclagem, porque, sério, polui demais produzir alumínio e tudo mais. Bom, a gente também precisa de um gerador que vai ser responsável por gerar corrente elétrica. Ah, vá. Mas tem um porém, a corrente necessita ser contínua, ela não pode ser alternada. Ah, Wesley, eu não sei o que é corrente contínua e alternada. Eu também não sei muito, galera, mas a corrente tem que ser contínua, beleza? Aí depois para os professores de física eles explicam o que é contínua e alternada. Bom, e dentro dessa cuba eletrolítica vai ter uma solução contendo cátions. Cátions perdem elétrons, então eles têm a carga positiva. E ânions ganham elétron, então eles têm a carga negativa. Então tá aqui. Bom, os eletrodos inertes, aqui a gente pode chamar de platina ou de grafita. Vamos ter o gerador, que vai ser a bateria. E aqui os pontinhos azul e vermelhos vão ser os cátions e os ânions. Bom, acompanha comigo, galera. Temos a bateria aqui. E o polo positivo dela tem um fio que chega nesse eletrodo. Se ele é inerte, então ele era neutro. Por que ele está positivo aqui? Bom, porque a carga positiva da bateria passou pelo fio e foi para ele. Nossa, então se esse eletrodo é inerte e é positivo agora, esse vai ser negativo. Por quê? Porque a carga negativa da bateria, que está aqui, desceu e foi para ele. Certo? Então, lado positivo da bateria, eletrodo positivo. Lado negativo da bateria, eletrodo negativo. Bom, agora eu não tinha falado para vocês que aqui tinha uma solução de cátions e ânions, certo? Cátion, carga positiva, ânion, carga negativa. Se esse eletrodo tem carga positiva, os opostos se atraem, ele vai atrair as cargas negativas. Ou seja, ele vai atrair ânions. Nossa, então o eletrodo positivo atrai ânions que tem carga negativa. Então, se ele atrai ânions, ele vai ser o ânodo. Ó, estão pegando, né? E esse daqui, o eletrodo que tem carga negativa, os opostos se atraem, ele vai atrair as cargas positivas. Quem são as cargas positivas, galera? Isso, os cátions. Então, se ele atrai cátions, ele é o cátodo. Olha aí, pum, tá fazendo sentido agora, não tá? Não faz sentido? E aí, qual que é o polo positivo e qual que é o polo negativo? Bom, o polo positivo é o mais. Não faz sentido? O polo positivo é o que tem mais. E o polo negativo? O polo negativo é o que tem menos. Então, aqui, o nosso ânodo vai ser o nosso polo positivo. E o nosso cátodo vai ser o nosso polo negativo. Ai, Wesley, mas você tinha dito na pilha que o ânodo é o polo negativo e o cátion é o polo positivo. Você tá mentindo? Não, galera, eu não tô mentindo. Essa foi uma imitação do Mickey péssima, mas tá bom. Eu não tô mentindo. Vocês têm que lembrar que a eletrólise é o contrário da pilha. Então, se na nossa eletrólise o ânodo era o polo negativo, se na nossa pilha o ânodo era o nosso polo negativo,
como na eletrólise é o contrário, ele vai ser o polo positivo. E se o cátodo era o nosso polo positivo, na eletrólise, que é o contrário, ele vai ser o nosso polo negativo. Outra forma de vocês pensarem, eu não falei que a bateria, a eletrólise, serve para recarregar a bateria? E a eletricidade sempre vai sair do polo negativo para o positivo? Bom, se a pilha acontece do ânodo para o cátodo, ou seja, a energia sai do ânodo para o cátodo, então o ânodo é o nosso polo positivo. Se na eletrólise eu estou devolvendo energia para o ânodo, ou seja, toda a minha energia está saindo do cátodo indo para o ânodo, então eu tenho que fazer o meu cátodo ser meu polo negativo. Como eu faço meu cátodo ser o polo negativo? A eletrólise, eu dou energia para a solução, beleza? Por isso que na eletrólise o cátodo é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo, certo? É a única coisa que muda da pilha para a eletrólise. O ânodo vai ser o nosso polo positivo e o cátodo o nosso negativo. Ou seja, as reações vão acontecer do cátodo para o ânodo. Um resumão para vocês. O polo positivo atrai ânions. Esses ânions perdem elétrons, certo? Ânions perdem elétrons, portanto eles são oxidados. Então, polo positivo oxida. Por atrair ânodos, o polo na eletrólise é chamado de ânodo. Ó, ânodo oxida. Lembra bastante as pilhas, não lembra? Polo negativo atrai cátions. Esses cátions ganham elétrons. Então, se eles ganham elétrons, eles são reduzidos. Por atrair cátions, o polo positivo na eletrólise é chamado de cátodo. Então, cátodo reduz, ânodo oxida. Olha, até na eletrólise o CRAL funciona. Cátodo reduz, ânodo oxida. Ou seja, a eletrólise vai ser muito parecida com as pilhas, no jeito de funcionar e tudo mais. Qual que é a diferença? O nosso ânodo não vai ser o polo negativo, ele vai ser o nosso polo positivo. Quem vai ser o nosso polo negativo vai ser o cátodo. Nas pilhas, os elétrons saem do ânodo e vão para o cátodo. Na eletrólise, os elétrons saem do cátodo e vão para o ânodo. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham entendido. Amanhã ou até sábado eu vou postar mais um vídeo falando agora sobre as reações de células da eletrólise. Eu gostei do feedback que eu tive nas aulas que eu postei, resolvendo exercício. As visualizações não foram muitas, mas eu acho que ficou muito legal. Eu não postei o terceiro porque a minha ideia era postar essa aula antes para a gente falar um pouco de eletrólise também. Beleza? Deixem um like, comentem com o pessoal, compartilhem que estão com dificuldade e é nóis. Qualquer coisa, tamo junto, fiquem em casa e mais uma vez, se tiverem dúvida, deixem nos comentários que vai me ajudar muito, beleza? Bom fim de semana para todos, eu não sei se vocês estão no fim de semana, mas eu falei porque eu assumi que é isso. Então beleza, galera, até mais, fiquem em casa.